Atenção católicos, espíritas, budistas, ateus, livres pensadores, empresários, profissionais liberais e evangélicos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Agora você tem um local para aprender a palavra que cura, liberta e transforma, sem religiosidade, sem incredulidade e sem tradições de homens. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Maiores informações, acesse www.visãodoreino.com. Realização: Escola de Paternidade e Filiação. Porque o conhecimento te deixa corajoso. Te deixa corajoso. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação. Porque o conhecimento te deixa corajoso. Querido amigo, querida amiga, devemos tomar muito cuidado com o que falamos de alguém ou para alguém, pois as palavras elas deixam marcas para o bem ou para o mal. Um presente também, querido ouvinte, pode abrir caminhos que antes inclusive eram praticamente intransponíveis, como o caminho do perdão, por exemplo. Existem pessoas que quando elas estão com raiva de alguém, elas ficam como se fosse uma cidade fortificada, sabe? É difícil entrar na vida daquela pessoa, é difícil conversar com ela, mas um presente pode amenizar a situação, um presente pode abrir um caminho intransponível, diz a palavra do Senhor. Querido amigo, conviver com a culpa ou com a mágoa não ajuda em nada. A mágoa, apenas abate o nosso espírito. E isso é tudo que o diabo quer. Minar as nossas forças por meio da culpa ou da mágoa, para que então ele tenha caminho livre, caminho liberado, e assim ele possa trazer sobre nós os seus males e as doenças. Veja o que a palavra de Deus diz para nós em Provérbios capítulo 18, verso 10 ao 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Que texto forte, não é verdade, amigo? Quem responde antes de ouvir, ele diz aqui que comete insensatez. Tem pessoas que são assim, elas nem esperam a outra pessoa se explicar, nem esperam a outra pessoa mostrar as razões. Por isso que as brigas acontecem aí nos casamentos, nas famílias. Em vez de responder antes de ouvir, por que você não dá um presente para a pessoa já logo de cara? Você já dá um voto de confiança para ela, A palavra também fala que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Os próprios médicos, eles costumam dizer que pessoas depressivas, tristes, amarguradas, cheias de mágoas, quando adoecem, morrem rapidamente, porque elas estão para baixo, Agora, uma pessoa animada, eu, por exemplo, que faço muitas visitas em hospitais, eu percebo que quando eu encontro ali pessoas animadas, ela pode até estar com câncer, ela sai da situação. Ao passo que quando eu encontro pessoas negativistas, pessoas que guardam mágoas, que não perdoam, eu percebo que elas adoecem e vão de mal a pior. Querido ouvinte, jamais devemos nos levantar contra os nossos irmãos e semelhantes. Se assim costumamos agir, devemos clamar a Deus por ajuda e pedir perdão a quem ofendemos. Devemos procurar as pessoas contra quem pecamos e pedir perdão. E dizer a verdade traz uma grande libertação, querido ouvinte. Quando você conta a verdade para aquela pessoa que você feriu e você pede perdão, o diabo já perde ali completamente poder sobre a sua vida. Se ele estava armando alguma chantagem contra você, se o diabo estava armando alguma coisa para te acusar, te colocar para baixo, no momento que você perdoa ou pede perdão e conta a verdade, ali você acabou eliminando essa oportunidade que Satanás tinha sobre e contra a sua vida.
Querido ouvinte, se aceitamos viver com a mágoa, a culpa em nosso coração, tais sentimentos nos assombrarão por toda a vida. O diabo ele é especialista em chantagear aqueles que guardam culpas e mágoas. E enquanto não resolvemos tudo, limpando o nosso coração, o inimigo, infelizmente, sempre estará apontando o nosso erro ou o nosso sofrimento. É por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 37, verso 31 ao 34. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja, é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Veja, queridos amigos, que nesta passagem bíblica, os irmãos de José cultivaram, uma inveja por ele, uma mágoa com relação a ele, e isso levou com que eles o vendessem como escravo. E depois que tinham feito aquela barbaridade, aquele absurdo, então eles, em vez de contarem para o pai o que haviam feito, foram piorando a situação. Eles foram lá e forjaram a morte de José para poder explicar o sumiço dele. Assim acontece com aquelas pessoas que guardam mágoas e culpas. Elas vão se sujando cada vez mais, sabe? Cada dia mais elas vão se aprofundando naquela mentira, naquele engano. Então a melhor forma de vencer a mágoa, a culpa, a acusação é dizer toda a verdade, é perdoar e é ser perdoado. Louvado seja Deus. Querido ouvinte, em Gênesis capítulo 42, verso 21, a palavra de Deus nos diz: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Neste texto bíblico já vemos que se passaram muitos anos e os irmãos de José agora estão confessando que eles estão sofrendo, passando fome, passando necessidades, sofrendo ali privações e dificuldades. Por quê? Porque lá atrás eles fizeram mal para alguém e não se arrependeram, não confessaram, esconderam a verdade, e agora eles estão atribuindo a angústia daquele momento àquele fato lá de trás que não resolveram. Assim também é na vida das pessoas que vivem sem perdão e sem perdoar. Elas sempre vão estar amarradas a alguma coisa que ficou lá atrás. Então eu quero dizer para você nesta mensagem: não fique amarrado ao seu passado, perdoe e seja perdoado. Querido ouvinte, faça a sua oração como o salmista fez lá no Salmo 51, verso 1 a 3. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Não importa, querido amigo, o cargo, status ou condição social, todo aquele que age com dissimulação para com os irmãos são repreendidos por Deus. Por causa da influência dos judaizantes, até o apóstolo Pedro começou a agir de forma dissimulada para com os irmãos, e Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, o repreendeu, pois Deus abomina dissensões, hipocrisia ou falsidade entre irmãos. Este relato bíblico está lá em Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 16, onde diz a palavra do Senhor: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Querido ouvinte, muitas pessoas não conseguem entrar com confiança diante de Deus, porque se lembram da mágoa ou da culpa que carregam, ou agem de forma dissimulada como estava agindo ali Pedro diante dos seus irmãos. Mais uma vez eu afirmo, o diabo é especialista em fazer com que o nosso coração nos condene, para que a nossa oração não tenha resposta, e assim a nossa fé seja infrutífera. Quando amamos os nossos irmãos, querido amigo, passamos da morte para a vida. Há amigo mais chegado do que irmão. Não adianta amar apenas de palavra, mas devemos mostrar
em nossas atitudes o nosso perdão e amor para com os nossos irmãos. Como diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, verso 12 ao 21. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos também dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Se esta palavra falou com você, e você, querido ouvinte, percebe que o teu coração te condena porque você guarda mágoas, você não perdoa, você não é perdoado, você não abençoa ninguém com presentes, eu te convido agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro que não quero ser uma pessoa insensata, que responde antes mesmo de ouvir as razões do meu irmão. Não quero ser como os irmãos de José, que rasgaram a sua capa por mágoa e inveja, e depois viveram por muito tempo angustiados. Meu Deus, se eu já fiz algo assim, eu te peço perdão agora mesmo. Não quero passar a vida em angústia e mágoa. Quero presentear os que me amam e até mesmo aqueles que me odeiam. E sei que, assim como diz a tua palavra, o presente abrirá caminhos para mim, diante daquele que eu ofendi ou diante daqueles que me ofendem. Deus eterno, me guarde, eu te peço, para que eu não venha agir de forma dissimulada para com os meus irmãos, assim como Pedro agiu e foi repreendido por Paulo, e que o ódio contra o meu irmão jamais faça parte da minha vida, Senhor, como aconteceu a Caim. Eu também profetizo e declaro que toda a culpa e acusação que me impedem de receber o perdão divino já foram anuladas na cruz do Calvário. Aleluia! Eu recebo o perdão da cruz e tenho confiança para entrar diante de Deus com os presentes que lhe trago, o meu louvor, a minha oração e o meu coração que entrego a Jesus Cristo, o meu Salvador. Louvado seja Deus. Amém e graças a Deus. Atenção! Se você se sente dominado pelo medo, cercado por angústias, ameaças e mágoas, vítima de complexos ou traumas do passado, pare de sofrer. Leia o livro Como Vencer o Medo, escrito pelo reverendo Rubens Braz na inspiração do Espírito Santo. Este livro te ajudará a alcançar o melhor de Deus para a sua vida, pois o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Peça já o seu exemplar do livro Como Vencer o Medo. Acesse o nosso portal www.visãodoreino.com www.visãodoreino.com. Se você mora em Osasco, Barueri e região, você pode participar gratuitamente de cursos ou eventos da Escola de Paternidade e Filiação. Aos sábados, temos encontro marcado às 19 horas. Para participar ou saber mais, envie um SMS ou WhatsApp para 970644215. 970644215. As vagas são limitadas, não fique de fora. Envie um SMS ou WhatsApp para 970644215. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso.